parar de fazer dieta, se eu começar a me alimentar intuitivamente, eu vou emagrecer? Para começar a responder essa pergunta, eu preciso esclarecer para você como que é o mecanismo fisiológico, vamos dizer assim, da alimentação intuitiva. Então, a alimentação intuitiva ela se difere de uma dieta, porque numa dieta você envolve uma restrição ou uma proibição alimentar, ou seja, o seu corpo ele é privado de algum nutriente, de algum alimento específico, de algum grupo alimentar. Mas quando a gente pensa na alimentação intuitiva, a gente entende que ao você se guiar pela sua fome, pela sua saciedade, ao você entender o seu apetite, ao você conhecer o seu corpo, você passa pouco a pouco a dar para ele o que ele precisa em quantidade suficiente. Então você passa a não dar nem muito a mais, que muitas vezes é o que acontece na compulsão, no comer emocional, e nem muito a menos, que é o que acontece na dieta, que tem também como um efeito rebote o efeito sanfona, o comer emocional, a compulsão. Então, na alimentação intuitiva, você passa a dar o suficiente. O que isso traz para o nosso corpo? Para o nosso organismo, cuja a função primordial é manter a nossa sobrevivência, ele começa a se sentir seguro de que ele está recebendo o suficiente. E por isso não há necessidade de armazenar mais grandes reservas energéticas e com o tempo, e aí eu preciso colocar que é um tempo longo, os estudos mostram, eu vejo isso na prática, é um tempo bem maior, você vai perdendo um excesso de gordura, não necessariamente é peso, né, são coisas diferentes, com o tempo. Mas, gente, a alimentação intuitiva ela não é um método de emagrecimento. Os estudos mostram que na verdade não é que você vai emagrecendo, você vai voltando para um peso que é bom para você, então não necessariamente é menos. Depende muito de cada pessoa. É um peso onde você está saudável, onde você está disposta, onde você está feliz, é um peso que tudo funciona no seu corpo muito bem. Mas a alimentação intuitiva ela não é um método de emagrecimento e por isso quando as pessoas me perguntam se elas vão emagrecer, eu sempre devolvo duas perguntas que é o que eu quero lançar para você nesse momento. A primeira delas você sempre me pergunta, se eu parar de fazer dieta, eu vou emagrecer? E a pergunta que eu te retorno você tem emagrecido com todas as dietas que você tem feito? Olha agora para sua vida, para tudo que já aconteceu. Você conseguiu manter a perda de peso? Todas as vezes que você fez uma dieta e perdeu, em alguma delas você não reganhou? Então será que essa pergunta, se eu parar de fazer dieta eu vou emagrecer, será que ela é coerente? Será que as dietas realmente te fazem emagrecer? Ou elas estão te levando a um ganho de peso, conforme efeito sanfona atrás de efeito sanfona? Que é o que eu já vivi, o que muitas pessoas vivem. A gente vai ganhando sempre um pouquinho a mais. Então será que as dietas elas estão sendo um bom meio de perda de peso? Um estudo muito interessante, uma revisão do MAN, que visa 31 estudos de longa duração, e ele percebe que 2/3 daqueles participantes reganharam todo o peso perdido na dieta que eles fizeram, e além do mais, mesmo as pessoas que perderam o peso efetivo, o máximo de peso perdido foi 10% do peso. Então, por exemplo, para uma pessoa que está numa obesidade, ela nem chegou a sair da obesidade. Então esse é o primeiro ponto. Será que as dietas têm funcionado para você? E a segunda pergunta que eu preciso também te lançar toda vez que alguém chega para mim e fala, nossa, Natália, eu realmente preciso emagrecer, eu tô com peso muito aumentado, é uma questão importante, o médico tal falou que eu preciso. A pergunta que fica para mim por que você engordou? Porque na verdade, gente, ganhar peso não é culpa sua. Eu não vou generalizar, mas eu preciso dizer pra você que eu nunca conheci ninguém que ganhou peso por causa de gula, porque é uma pessoa descontrolada. Não é isso. O ganho de peso é um sintoma. Existem razões como prática de dieta, questões emocionais, questões da vida, questões físicas, fisiológicas. Então existem muitas razões que precisam ser analisadas. Então sempre que alguém chega no meu consultório colocando que existe a necessidade, que a pessoa realmente quer perder peso, a pergunta que fica mas por que você ganhou peso? E nesse sentido, a alimentação intuitiva, ou no caso toda a abordagem da nutrição comportamental é muito efetiva, porque a nutrição comportamental ela é muito dos porquês. Por quê que isso aconteceu? O que você estava vivendo? Como que era a sua vida? Como é a sua vida hoje?
como você vê a comida, por que a comida tem esse significado, por que você come dessa maneira, o que está acontecendo. Então, em toda a abordagem, a minha abordagem de trabalho, da nutrição comportamental e da alimentação intuitiva, além de haver essa reconexão com o corpo, a gente entende que o ganho de peso, a compulsão, o comer emocional, eles são a ponta do iceberg. Mas existe todo aquele iceberg lá embaixo da água que a gente não está vendo. A gente só está vendo os sintomas. Mas o que está acontecendo? Por que eu estou ganhando peso? Por que meu corpo identifica que ele precisa ganhar peso? Por que eu preciso da compulsão? Por que eu desenvolvi um comer emocional? O que ele está me trazendo? Qual que é o benefício que existe nessa maneira que eu estou me alimentando? O que está me trazendo? Qual que é o significado? Então são muitas perguntas que precisam ser respondidas. Por isso que a nutrição comportamental tem que quebrar essa crença de que nós temos controle sobre o nosso peso. Nós não temos, nós não chegamos, nós não acordamos e decidimos, hoje eu quero pesar tantos quilos. Eu não tenho controle sobre isso. Não é um comportamento. O que eu posso analisar é o que está acontecendo. Então o peso ele é visto como uma consequência, ele é visto como um sintoma. Toda vez que eu ganho muito peso, ou no outro sentido, que eu perco muito peso, a pergunta é o que está acontecendo? O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo na minha relação com a comida? O que está acontecendo com as minhas emoções? São muitas perguntas. Existem profissionais que podem te ajudar. Resumindo, então, esse vídeo, os estudos mostram que sim, quando a pessoa sai de uma vida de dietas, quando a pessoa reaprende a entender o seu corpo, a tendência é haver uma perda de peso a longo prazo. Mas esse não é o foco. A alimentação intuitiva não é mais um método de emagrecimento. A alimentação intuitiva é autoconhecimento, é ser livre em relação à comida, é ser feliz com a comida, é ser feliz com você mesmo, e o peso é uma consequência. E aí você analisa, o caminho que você tem seguido até aqui com as dietas tem funcionado? Talvez você possa ver a alimentação intuitiva como um caminho diferente. Porque por mais que eu já tenha feito muitas dietas diferentes, todas elas partem do mesmo princípio, que é a restrição, a proibição de um alimento. E se eu tentar algo diferente? Fica aí a reflexão, espero que tenha trazido bastante esclarecimento e eu também fico aguardando as perguntas de vocês. Podem mandar para o meu e-mail que eu vou pouco a pouco respondendo nos vídeos. Um abraço!